Amados, nessa manhã nós vamos receber o pastor Antônio. O pastor Antônio tem sido uma pessoa que Deus tem nos aproximado. Conheci o pastor Antônio ali no Bambu, em Junquerópolis, junto com o pastor Getro, que já nos ministrou aqui também. Nós vamos ouvir um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na vida dele, da sua família e através da vida deles lá no Maranhão. Não sei quantos estavam aqui, mas no culto de passagem de ano, um pouquinho antes, nós tivemos uma oferta específica para um projeto Terra Nobre, que Deus levantou o pastor Antônio, a sua esposa, para estar ali ajudando os irmãos na cidade de Várzea Grande. Coisa boa, lá no Maranhão. Então ele vai falar um pouquinho, dar um pano de fundo para a gente, depois vamos orar pelo projeto. Queria que você ficasse muito atento. Amados, às vezes eu fico olhando, o pastor Antônio está aqui com o irmão dele, Adeilton, isso? Isso, Adenilton, muito bom. Então, Adenilton mora aqui em Presidente Prudente, aí recebeu o pastor, está com a gente aí, e às vezes eu fico olhando para algumas coisas, eu queria que você pudesse perceber isso hoje, a maneira como Deus quer se comunicar conosco como igreja. Sabe por quê, queridos? A nossa geração é uma geração de pessoas que às vezes ainda não compreenderam algumas percepções do reino como um todo. Às vezes olhamos muito para aquilo que nós vivenciamos dentro das quatro paredes, mas Deus está fazendo tanta coisa linda lá fora, queridos, tanta coisa linda, além das quatro paredes que nós estamos. Você vai perceber, o pastor Antônio estava numa cidade aqui bem perto da gente, ele era de São José do Rio Preto, a cidade que o meu irmão está morando agora, e dirigiu uma linda igreja em São José do Rio Preto. De repente, Deus levou ele para o Maranhão, ele se apaixonou por aquele lugar, Deus falou, temos um projeto, uma obra aqui, e ele liderando uma igreja toda estruturada, queridos, uma igreja linda, linda, linda. Ele e a esposa mudaram-se para o Maranhão, estão vivendo pela fé lá, pastor? Pela fé. Então nós vamos entender um pouquinho isso, porque às vezes eu olho para os nossos adolescentes, eu olho para os nossos jovens, eu olho para a nossa própria vida, e nós temos tantos obstáculos, queridos, às vezes para fazermos coisas na própria cidade, mas nós vamos perceber que Deus, Ele chama a quem Ele quer, no momento em que Ele deseja, e Ele capacita os seus chamados. Já não é mais um garoto, você vai ver que ele não é mais um garoto, 5.4, mas você vai ver que o interior dele ainda é como o interior de Caleb. Dá-me a minha porção da terra, Senhor, que eu quero possuí-la em nome de Jesus. Pastor Antônio, vem aqui, nós vamos orar pelo pastor, e nós vamos receber daquilo que Deus está nos dando. Aí, agora, pastor é do Maranhão agora, coisa boa, estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho, nós queremos abençoar a vida do teu servo. Enquanto o pastor compartilha conosco tudo o que ele tem vivido, os desafios que eles têm enfrentado naquele lugar, outros desafios além daquele lugar também, que o Senhor possa de fato estar servindo a sua casa, a sua esposa, filhos, netos. Senhor, me lembro que da última vez que estivemos ali no Bambu, o teu filho estava testemunhando de que, Senhor, netinho recém-nascido, e eles nem tiveram tempo, nem tinham conhecido o neto ainda. Senhor, nós sabemos que isso é uma obra que só o Senhor pode nos separar, quando nós nos abdicamos das coisas que são nossas, para cuidar daquilo que o Senhor colocou no nosso espírito. E nós queremos declarar, Senhor, a tua bênção venha sobre o teu filho nesta manhã. Usa ele com poder e autoridade, e tudo aquilo que eles estão vivenciando ali possa se tornar uma chama no nosso interior nesta casa. Assim colocamos esse tempo nas tuas mãos e a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pastorzão, à vontade, viu? Graça e paz a todos, bom dia, quem está feliz fala amém. Amém. Sabe que você pode falar para essa pessoa do teu lado, você está no melhor lugar de Presidente Prudente? Pode falar para a pessoa, você está no melhor lugar de Presidente Prudente? E fala assim, perto da pessoa mais bonita dessa cidade. Querido, eu gosto de falar essa palavra porque eu comecei a falar essa palavra ainda jovem, deu certo, eu casei.
Então, se tiver alguma pessoa feia aqui, vai casar também, em nome de Jesus. Querido, uma alegria, a gente traz essa bandeira. Eu vou pedir ao pastor para abrir a bandeira e deixar aqui na frente do altar. Por que a bandeira? Quem é corintiano aí, levanta a mão. Gosta de sofrer, né? Não? Então eu sou aquele que é o melhor da América, Fluminense. Depois de 100 anos nós fomos campeão da América. Não? Então, querido, a gente carrega a bandeira quando você é apaixonado. Você veste a camisa. Você não só veste, você usa a camisa. Igual o pastor Anderson estava falando, agora dia 11 de janeiro, eu e a pastora Geni, pode colocar até a foto da família, nós completamos 33 anos casados. E se for para casar, eu caso de novo com ela. Não? Temos 2 filhos, o Lucas e o Mateus são meninos bonitos, porque não parece comigo, parece com ela. Não? Tanto que os 2 casaram, tem 2 noras lindas, a Maiele, que é a mãe da Maria Lívia, a Paula, que é casada com o Lucas, e o João Pedro, que nasceu em agosto. Não? Essa é a nossa família. Morava em São José do Rio Preto, vocês que podem pesquisar, São José do Rio Preto, a 3ª cidade melhor do Brasil para se viver. E nossa casa própria, eu vou contar já algum pouco testemunho para nós entrar sobre o Maranhão. Nossa casa própria, comprei um terreno lá em São José do Rio Preto, na zona sul da cidade, que é o Jardim da Paz, o cemitério. Eu pensei, aqui eu vou se enterrar, aqui eu vou morrer. A igreja com 15 anos, a Deus vivo, crescimento, vivendo assim um tempo de expansão. Mas em 2011, eu comecei a falar e declarar na igreja que antes que eu completasse 60 anos, o meu sonho era ganhar uma cidade inteira para Jesus e depois partir. Mas quando eu completasse 60, mas em 2020 veio a pandemia, vocês sabem. Deus adiantou a agenda em 10 anos. O Ribamar, ele veio de Vargem Grande, no Maranhão, e ele contava a situação do Maranhão, e ele foi visitar a família dele em 2020. E quando ele foi visitar a família dele, ele mandou alguns vídeos de Vargem Grande, e eu falei assim, rapaz, faz uma célula aí, faz uma célula, começa a ganhar alma para Jesus. Ele foi no bairro São Miguel, juntou umas 40 pessoas, mandou para mim. Eu falei assim, eu vou levar aí umas 10 cestas básicas para esse povo. Mas eu não tinha dinheiro para comprar 10 cestas básicas. Mas sabe quando você fala assim, umas tolice e vira realidade? Por que tolice? Porque Bill Johnson, ele diz assim, se você nunca fez algo para Deus que parece tolice, é porque você é tolo. Ele dá um exemplo de Sara. Sara, com quase 100 anos, 90 anos, diz assim, eu estou grávida, vou dar de mamar. Parece tolice, uma mulher de 90 anos dar de mamar. Parece tolice, um exército inteiro rodeando as muralhas e dizendo assim, vai cair. Parece tolice. Não? Parece tolice o povo de Israel chegando do mar, o mar vai se abrir. Então o evangelho, ele se torna uma loucura. E quando eu falei aquilo, eu anunciei na igreja, no culto de manhã, a irmã Telinda, uma senhora católica, falou para o filho dela que eu ia para o Maranhão fazer missão, e naquela semana, ele me chamou, ligou para mim e falou, pastor, vem tomar um café aqui comigo. Eu fui tomar um café, não conhecia ele. Ele toca na Basílica da Igreja Católica até hoje. E quando nós estamos tomar o café, ele falou assim, pastor Antônio, o senhor vai fazer missão no Maranhão? Eu digo, vou. Aí ele pegou um envelope e entregou assim na minha mão. Aqui é uma semente para o Maranhão. Eu digo, então vamos orar. Quando terminamos de orar, aquele jovem estava chorando. Ele falou, o senhor crê que o Espírito Santo fala comigo? Eu digo, eu creio. O Espírito Santo mandou dobrar essa semente. Ele foi no quarto dele e trouxe outro envelope. Falou assim, conta, quanto está na sua mão? Eu contei e falei assim, aqui tem R$1.000. Ele falou assim, aqui tem mais 1.100. Eu saí
do apartamento daquele jovem, do centro de São José do Rio Preto, entrei no elevador, comecei a chorar. Falei, Jesus, eu não falei em dinheiro. Um cara nunca me viu na vida e me dá R$2.100. A Rede Espírita estava completando 10 anos do Carlito Paz e fazendo uma festa lá em Sorocaba. Eu fui em Sorocaba. Quando eu cheguei lá, o pastor Gerson, da comunidade Batista Manaim, de Osasco, falou, pastor Antônio, aqui é um comprovante. Eu transferi R$2.000 para a conta da igreja, mas é para o Maranhão. Eu falei, Jesus, mas eu não estou falando em dinheiro. Estou falando que eu vou fazer a missão no Maranhão. O Ribamar me liga, falou, pastor, vem de carro. Eu falei, fica muito caro. Ele falou, não, tem 2 pessoas que querem vir para Ubarana, São Paulo, que é perto de Rio Preto. Eles vão pagar a passagem. Então, dia 6 de setembro de 2020, eu e minha esposa saímos de carro num Corolla, gastamos 3 dias, é 2.470 quilômetros de São José do Rio Preto a Vargem Grande. Querido, e essa bandeira nos acompanhava desde 2018. E eu cheguei na Ponte do Estreito, que é a divisa do Maranhão com Tocantins, eu peguei essa bandeira e orei, e derramei o óleo na bandeira, declarando uma mudança de espírito de miséria e de corrupção para quebrar sobre o Maranhão. E aquele vídeo eu mandei para alguns amigos. Daqui a pouco o pastor Domingo falou assim, Antônio, você é doido? Eu digo assim, se eu sou doido, a minha esposa é pior do que eu. Ela está comigo. Falei assim, eu estou nesse projeto aí do Maranhão. Manda a conta da igreja. Daqui a pouco o Getro, Antônio, eu estou nesse negócio aí, Antônio, conta comigo. Cheguei em Vargem Grande, saí dia 6, cheguei dia 8, sem cansaço nenhum, dirigindo 3 dias. Mas sem cansaço, não sei se você já viu um cachorro doido querendo morder, igual um cachorro doido. Ficamos lá, eu vou no Banco do Brasil, tinha R$10.400, contando com aquele que estava em espécie. Deu de eu comprar 100 cesta básica, ganhamos mais de 100 pessoas para Jesus, isso quarta, quinta e sexta, batizamos 8 pessoas. Eu vou no Banco do Brasil, ainda tinha 5.000, o Espírito Santo falou assim, esse dinheiro é para ficar aqui. Eu digo, então eu vou comprar um terreno. Saí na entrada da cidade, vi um terreno lá, dei 5.000 de entrada, 48 parcelas de 687. A esposa do meu irmão, estou saindo do cartório, ela me liga, cunhado, como é que está a obra no Maranhão? Eu digo, está ótimo, acabei de comprar um terreno assim, assim. Ela falou assim, 10 parcelas é minha, pode ficar tranquilo, manda o número da conta. Eu já vou pagar 10 parcelas para você ficar tranquilo. Saímos na sexta-feira à tarde de Vargem Grande. No sábado, diga comigo, a ficha caiu. A ficha caiu, parece que eu acordei. Eu falei, Jesus, eu fiz uma loucura, eu fiz uma tolice. Eu batizei 8 almas, ganhei mais de 100 pessoas, mas agora quem vai cuidar desse povo? E eu estou dirigindo o carro e pensando nisso. A minha esposa do meu lado e um casal que está vindo para morar em Ubarana, aqui em São Paulo, do meu lado, cochilando, dormindo. Eu falei, Jesus, e agora? Quem vai cuidar desse povo? Eu virei, aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, Antônio, eu estou pensando em alguma coisa aqui. Eu digo, o quê? E esse povo que ficou para trás? Quem vai cuidar desse povo? Diga para sua esposa aí, quando você não sabe a resposta, joga para a esposa. Na hora que você não sabe a resposta, joga para a mulher. Eu falei, minha filha, boa pergunta. Quem vai cuidar? Aí ela falou assim, eu e você. Eu falei, e os nossos filhos, o Lucas e o Mateus, estão casados. Eu falei, e a igreja de São José do Rio Preto? Tem 3 pastores para cuidar. Agora o escape era a Maria Lívia, a nossa netinha, tinha acabado de nascer a Maria Lívia. Eu falei, a Maria Lívia, a nossa neta, tem o pai e a mãe para cuidar. Eu falei, então estamos fechados, então nós vamos mudar.
voltei em Vargem Grande em outubro, novembro de 2020, dia 21 de janeiro de 2021, nós chegamos de mudança. Mudança assim, o Corolla, o carro, e mais umas panelas e as roupas. Mas antes disso, em dezembro, eu falei, Geni, você já pensou onde nós vamos morar em Vargem Grande? Ela falou, nós não compramos o terreno lá? Compramos. Abraão não viveu em tenda? Nós faz uma tenda e bota o Corolla debaixo. Nós mora dentro do carro. Eu falei, essa mulher está doida mesmo. Eu digo, quando a mulher fala isso, querido, pode ir, porque ela não vai reclamar. Mas quando a mulher não fala, a mulher reclama. Quando a mulher fala isso, não tem como não ir. Porque se não der certo, você fala, foi você que falou. Você já ouviu esse negócio já? Aí eu disse, então tá bom. Querido, o céu ouviu. No outro dia o pastor Gerson, de Osasco, me liga, Antônio, você está na sua casa? Eu estava ainda em Rio Preto. Não. Quando você chegar lá, eu quero uma chamada de vídeo, você e a pastora Geni. Aí eu cheguei em casa, falei com ela, ligamos para ele. Ele falou assim, nós estávamos orando aqui na comunidade Manaim. E o Espírito Santo falou conosco. O aluguel de vocês, enquanto você estiver em Vargem Grande, é nosso, não se preocupa com o aluguel. E arruma uma casa boa, uma casa grande, porque vocês vão receber muita gente. Querido, uma casa, nós moramos no centro de Vargem Grande, a casa tem 4 quartos, tinha 3, o homem arrumou um quarto que não funcionava, colocou ar-condicionado, é o quarto do secreto, da oração. Não? Eu falei para minha esposa, aí ela falou assim, então nós não vamos morar em tenda igual a Abraão. Estamos lá, um desafio. Nós vamos passar o primeiro vídeo, eu queria que vocês assistissem esse vídeo, sobre o geral, sobre Vargem Grande. Não? A missão lá, nós estamos em 37 interior, que não existe igreja. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, essa casa. Não parece Brasil, a verdade é essa. A gente quando fala em missão, missões, a gente já pensa na África, a gente já pensa na Disney, fazer missão na Disney, né? Em Paris, não? Mas na verdade, querido, nós temos uma África dentro do Brasil. Vamos ver esse vídeo? Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo a ti, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Bem forte as palmas para Jesus, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Querido, eu não sei se vocês olharam
é na mão daquelas jovens adolescentes, uma sacolinha azul. Ali é o kit menstrual, porque eles não têm um básico. Nós temos o projeto, o kit menstrual, que a minha esposa, junto com a Paula, que é dia do projeto, reúne as adolescentes nos interior, e explica acerca também de uma vida sexual, porque tem menina de 12, 13 anos que o sonho dela é o que? Ser mãe. Por que ser mãe? Porque não tem esperança de fazer uma faculdade, de estudar. Como é que ela vai sobreviver? É encontrar um homem, ter um marido para sustentar ela. Então, aí minha esposa orienta as jovens junto com a Paula, e nisso a gente dá para ela o kit menstrual, que é o quê? O absorvente. A gente dá o absorvente, uma calcinha e um sabonete íntimo. E isso a gente já traz os adolescentes para mudar a mentalidade. Nós não estamos em Vargem Grande pensando algo de 1 ano, 2 anos. É a longo prazo. Porque uma pessoa de 50, 60 anos, sair da idolatria, da miséria que ele viveu desde os avós, morando naquelas casas de palha que vocês viram, aquelas casas de barro, aquelas meninas adolescentes, elas foram em casa, elas não sabiam dar descarga no banheiro. Elas não sabem passar um pano porque nunca viram piso, lajota, que se chama lajota, não chama cerâmica. Então, a mentalidade, se não mudar a mentalidade, não tem como sair da pobreza. Muitas vezes, a cabeça nossa, que moramos aqui em São Paulo, pensamos assim, o povo do Nordeste é preguiçoso, são pobres, são miseráveis. Mas você sabe o que? Eles foram condicionados àquilo. 54 anos, Sarney comandando o curral dele. Sai, e aí entra Flávio Dino. Quem é pior? Não? Então, querido, e a igreja, muitas vezes, ela não importa, e se torna o que? O socialismo, o comunismo vai mandando. Porque quanto mais as pessoas é pobre, miserável, mais fácil para governar. Se torna uma massa de manobra. Não? E o papel da igreja, esses lugares que vocês viram, não tinha igreja. São interior, aonde a igreja não chegava. Por quê? São ovelhas que não têm lã. Quando nós vamos para lá, nós levamos o que? A comida, comemos com eles. Não sei se você viram aquela jovem bonita de chapéu na cabeça, é a minha esposa. Ali que ela está preparando uma comida ali, é um giral que eles falam, é como se fosse uma pia de uma casa. E como muda isso? Eu comecei a entrar em crise. Falei, Jesus, o Maranhão não pode ser uma África. Por quê? O Brasil, o mundo inteiro investe na África. Eu era criança, eu via falar que as igrejas enviam dinheiro para a África. Cadê a mudança da África? Não tem. Isso não pode acontecer. Aí o Espírito Santo tocou muito forte dentro de mim. Se não mudar o ambiente, não muda a mentalidade. Como é que uma casa de palha que vocês viram, como é que coloca uma mesa de vidro? Como é que coloca um jogo de sofá numa casa daquela? Querido, e nós começamos a falar isso. Agora, quinta-feira, nós começamos a construir no Barrocão a primeira casa. Diga para a pessoa ao teu lado, não precisa ter dinheiro, precisa ter projeto. Deus não vai dar dinheiro se não tiver projeto. Muitas vezes nós queremos algo, mas precisa de projeto. E nós fizemos um projeto das casas. O Edivaldo, da igreja do pastor Getro, aqui de Andradina, mandou material, todo hidráulico, o hidráulico e o elétrico, de 40 casas. 40 vasos, 40 pia, 40 canos para todas as casas, fio, mandou tudo, chuveiro, porque você chega naquele interior, você quer ir no banheiro, sabe o que eles fazem? Escolhe aí o senhor,
pastor, pode ir, você escolhe qualquer lugar aí, pastor. Aí um dia minha esposa falou assim, papel, a senhora escolhe aí, pastor, qualquer folha. É a realidade, não? Não tem um básico, o básico do básico. O pastor Anderson estava falando do jovem, querido. A pastora Léia, esposa do pastor Geto, já falou. A Esther, a filha deles, foi no Maranhão, voltou outra menina. Não? Porque chega lá e vê a realidade. Uma filha do diretor do time aqui do Novo Horizonte, foi lá e quando chegou na posada, ainda na cidade, falou, Deus me livre, como é que eu vou lavar meu cabelo? Não tem chuveiro elétrico, só essa água caindo. Aí ela foi para o interior. Quando chegou no interior, perguntou às meninas, onde é que vocês banham? Nós banhamos aqui, ó, nesse brejo aqui. Aqui que nós banhamos. Ela voltou, querido, fininha, aquebrantada. Falou assim, eu tinha tudo, eu era milionário e não sabia. Não? Muitos jovens vão agora mesmo em junho, ter um impacto de missões. Nós nem abrimos a inscrição, já tem 80 pessoas que já comprou passagem aérea para ir para o Maranhão, conhecer lá a Vargem Grande. Porque quando você chega no interior, querido, você volta dizendo assim, eu sou milionário. E muitas vezes não valoriza a vida que eu tenho. Quando o irmão estava falando de gratidão, não? Querido, quando eu chego na minha casa, todos os dias minha esposa fala assim, nós somos ricos. Porque nós depara com uma realidade, querido, que eu não quero acostumar, eu quero continuar chorando. Porque eu falei para minha esposa, no dia que eu acostumar com o Maranhão, eu vou embora. A cidade é cheia de urubu, muita sujeira. Do lado da minha casa, eu não aguentei tanta sujeira, eu limpei, eu coloco o meu carro no lixão, para ninguém jogar lixo. Um dia eu estou chegando em casa, um cara jogou assim, um tanto de cabeça de frango, e os urubus desceram assim, ó, mas desceu flamenguista com força. Não? Eu já falei na igreja, os flamenguistas que voam, nós queremos expulsar da cidade, deixar só os flamenguistas que andam de pé. Querido, eu briguei com os urubus, coloquei no saco e olhei, e o cara desceu de moto, eu chamei Joilson lá, minha esposa, não vai não, digo eu vou conversar com aquele cara. Ele estava parado lá, eu cheguei assim, aí o Espírito Santo me deu uma humildade, porque senão eu brigava, vou ser sincero. Eu cheguei, querido, eu que te pedi perdão. O que foi? Você me perdoa, eu moro ali, cara. As cabeças de frango que você jogou, o tanto de urubu que desceu perto da minha casa. Não? Eu estou colocando meu carro ali para ninguém jogar lixo. Falei, não, moço, desculpa. Eu digo, não, eu que peço desculpa por ter vindo falar contigo. Eu não jogo mais não. Todo dia eu coloco meu carro do lado assim, para ninguém jogar lixo. Vargem Grande, foi constatado a cidade que já deu mais lepra nas pessoas, por quê? Falta de água. Tem dia que nós temos que pagar água para os irmãos, porque eles não têm água para tomar banho. Pastor, mas o tamanho de Vargem Grande é uma cidade de 57 mil habitantes, a cidade com a zona rural. Mas água, eu moro no centro, uma casa boa, a água chega, cai no reservatório, eu tenho que colocar uma bomba para jogar água para a caixa. A água não tem força para subir para a caixa d'água, eu tenho que colocar uma bomba. Isso que eu estou falando, que eu moro no centro e moro numa casa boa. Não? E quem mora nos bairros de Vargem Grande? Ali que vocês viram ali, é os cafés, a gente faz o café com Deus. As crianças vêm, os pais vêm, porque não tem o que comer. E a maneira o quê? Nós não somos socialistas, não somos governo, mas é a maneira de evangelizar. Eles vêm pelo pão. Jesus fez isso. Quando Jesus dava comida, muitas pessoas, a Bíblia é claro, que vinham por causa do pão. E Jesus trazia a palavra. Vem o pão, leite, pão, nós damos uma palavra e oramos quebrando a maldição. Não? A cesta básica que nós levamos para as famílias, nós falamos assim, olha, não é para quem precisa, é para quem necessita. Precisar, todo mundo precisa, agora é a necessidade. Nós vamos, o vídeo sobre as casas, a construção das casas, nós começamos, mas as casas, como? Quem vai construir? É os moradores.
para eles sentir derramar o sangue, para valorizar. Porque quando eles valorizar, eles vão sentir uma vida digna, não? Porque não é o me dá, não, é construir, é sentir o sangue. Dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Não tem como mudar uma mentalidade, se não mudar um ambiente. O Barrocão, esse interior, tem mais de 60 anos. É a primeira casa de alvenaria de tijolo que está sendo construída. Primeira. O que quer dizer isso? É que os avós daquelas crianças, os bisavós, viveram ali. Aquelas crianças, se não mudar agora, nesse local Barrocão, nós temos 32 pessoas batizadas. E temos as crianças. Ônibus não entra lá. Eu vou na caminhoneta, a caminhoneta vem derramando de gente pendurado. É 22 quilômetros, 5 quilômetros de estrada de chão, só caminhoneta para chegar, e depois o asfalto. Rodovia Federal, pastor, isso é errado, nós pedimos os anjos para nos perdoar e nós leva o povo. É pela necessidade. E como essa caminhoneta? Igual eu falei para vocês, era o Corolla. 2021, o Geto foi lá no primeiro impacto. Ele e a Leia, ele falou assim: Antônio, você é doido? Como é que coloca um Corolla numa estrada dessa, Antônio? Foi, pastor Geto, ou eu coloco para fazer a obra, ou eu não faço. A Leia falou assim: amor, pastor Antônio está olhando as pessoas, não está olhando o carro. Ela falou: então Leia, então nós temos que comprar uma caminhoneta para o Antônio. Ele levantou 100 mil reais, o Geto, e trocou do Corolla numa L200, uma Triton. Não? A gente sobe até no Palmeira nessa caminhoneta. Não existe, traça ela, reduz ela, ela vira um trator. Não? Então, querido, o que eu quero falar para vocês? A missão, ela depende de paixão. Mas eu quero falar com vocês um tema nesta manhã. Abra aí a sua Bíblia, no Salmo 120, 27. Missão é ser uma flecha. Por que, pastor, ser uma flecha? É porque quando falo em missão, igreja que está aqui reunida nesta manhã, só em vocês estar aqui nesta manhã, fala muito ao seu respeito quem é vocês, para estar aqui nessa manhã. E quando falamos em missão, porque tem muitas pessoas já pensam assim, a África, pensa assim o Nordeste, e nós sabemos que missão tem três maneiras de fazer missão. Nós temos aquele que ora pela missão. Pastor Anderson tem nos constrangido, orando aqui com vocês, ele manda oração, ele não sabe o efeito tão grande na minha vida, porque querido, a missão, eu era uma pessoa que eu não gostava de missão, está aqui um cara que não gostava de missão, era eu, porque eu fui decepcionado com missão. Bill Johnson diz uma palavra, eu gosto do livro do Bill Johnson, ele diz assim, que o seu maior ministério vai ser as suas feridas, o que mais te dói, vai virar o teu maior ministério. E eu não gostava de missão, porque eu investi no menino, nós investimos no menino muito, a nossa igreja, e ele foi para Jocon, não sou nada, não sou contra Jocon de maneira nenhuma, eu admiro, aquele menino veio treinado, nós tiramos da boca, investimos nele, e ele sonhava, ele mandava vídeo para nós já sonhava em outras nações, povos não alcançados. Quando ele recebeu uma proposta
de um Gol, um apartamento, 3 mil reais de salário. Ele falou: pastor, eu não pertenço à missão nem à igreja, e desligou totalmente da igreja. Eu não chamei aquele menino de santo, mas criou no meu coração, eu já falo para vocês, porque o meu coração foi limpo depois, mas eu tomei uma raiva de missão, porque a gente investiu, e eu via a igrejas fazer missão, vai lá e faz aquele movimento, e depois o povo fica para trás. Foi isso. 83, eu tinha 13 anos, quem é dessa época vai lembrar, que não estava na igreja, o Paralama do Sucesso, eu gostava de rock. Ei, caiu de gaiato no navio. Oh! Quem lembra? Caiu de gaiato no navio, Paralama do Sucesso. Vocês são velhos igual eu, né? Vocês lembram? Paralama do Sucesso tinha essa música. E eu caí de gaiato no navio. Deus me pegou. Não? Igual eu falei quando eu voltei, quando a ficha caiu. Eu não gostava de missão, por isso, porque eu via as pessoas, vai, faz a missão e aí vem embora. Cadê o fruto da missão? Cadê as almas transformadas e cadê o crescimento desse povo? Aí a pessoa vai, tira selfie, status, mídia, e depois? E o resultado da missão? Então isso me deixava o meu coração, eu não gostava. E quando Deus me pegou, quando eu cheguei em Vargem Grande, o Jetro abriu meus olhos. Ele falou assim: Antônio, você está num campo missionário, cara. Eu digo, Antônio, você está na missão. Aí que eu fui entender, eu digo, rapaz, Deus me pegou, não me falou nada, agora eu estou na missão. Não? E o missionário, na verdade, querido, ele é solitário. Vocês viram, nós no meio de tanta gente, mas chega um momento, os filhos estão longe, a nora está longe, os netos estão longe, os amigos estão longe. E você tem que ser quase um super-homem, porque você vê situações difíceis. Tem hora que você tem que ser advogado, tem hora que você tem que ser o conselho tutelar, tem hora que você tem que ser o médico. Então, é doído, querido, a missão. Então, 3 maneiras de fazer a missão: é indo, é investindo e orando. Não? Porque uma oração que o pastor Anderson já mandou para mim, era um dia tão difícil, não? Que caiu do céu aquela oração. Querido, a oração, ela vale mais do que dinheiro. Não? Hoje eu guardo uma frase para mim: a missão, o combustível da missão é a oração. Sabe por que tem muitos missionários? Agora eu entendi o Fernando, aquele menino que eu falei no começo, que feriu o meu coração. Hoje eu entendo ele. Por que ele aceitou a proposta? Hoje eu entendo. Deus me fez entender. Porque a missão, existe um momento, se você não tiver numa vida de oração, não, você volta para trás. Contei ontem na igreja, meu irmão estava lá, a gente tinha 2 geladeiras em Rio Preto. Sabe aquela casa que a mulher escolhe a cor para pintar? Minha esposa gosta de planta, era tanta planta, tinha um bosque no quintal, tinha um aquário de 60 por 1,30, dividindo uma sala para outra, era a nossa casa. E um dia, nós estávamos 60 dias já em Vargem Grande, a nossa geladeira era uma caixa de isopor. E nós tínhamos foto, a nossa mesa era um papelão, nós tínhamos foto, vídeo e mandava para os meninos. Um dia minha esposa falou assim: eu não aguento mais. Nós não temos como colocar uma verdura, não? Eu falei: minha filha, mas você já falou para Jesus qual é a geladeira? Ela falou: mas não tem dinheiro. Eu falei: não, mas vamos na loja lá ver a geladeira para nós falar para ele. Então vamos. Chegamos lá, quando nós saímos da loja, e aí? Eu digo: Jesus já sabe, mas 3.400, eu digo, então, Deus vai preparar. Isso aqui eu estou falando para crente. No outro dia cedo, bateu na porta. Eu abri,
aqui que mora Antônio Wilton Oliveira Santo. Eu digo, sou eu. Desce aí. Eu digo, desceu o quê? A geladeira. Falei, mas quem pagou? Quem pagou falou que não é para falar o nome. Está aqui a nota fiscal. A nota fiscal está lá para testemunha até hoje. Não? Quem pagou não mandou falar o nome. Eu sei quem pagou. Está lá a geladeira. Pastor Carlos Buch sabe do que eu vou falar aqui. Sabe aquele fogão de 2 bocas que um dia funcionou e outro dia outro não funciona? As mulheres sabem o que é isso. Minha esposa falou assim, e esse fogão? Eu digo, minha filha, fique em paz. Eu digo, fique em paz. Quando a mulher fala, fique em paz o quê? Quem é mulher sabe dessa palavra. Vamos na loja. Chegamos lá, olhamos, voltamos. Ela falou, e aí? Eu digo, minha filha, Deus sabe. Carlos Buch me liga no outro dia, Antônio, você já olhou a sua conta? Não, tem 2 dias, cara, que eu depositei um dinheiro, mas não é para o projeto, é para você e a irmã Geni. Eu digo, minha filha, o dinheiro está na conta do fogão, tem 2 dias. Querido, o fogão é melhor do que o que nós tínhamos, não? Então, querido, é um desafio. Aí eu vejo o quê? Por que um missionário volta da missão frustrado, desanimado e sai da igreja? Tem um monte de missionário, de pessoa de missão, desviado, ou então sentado na cadeira e não quer mais fazer nada. Hoje eu entendo por quê. Se não tiver uma vida de oração, que da missão, o combustível da missão é a oração, não, o jejum e a oração. Porque o jejum e a oração faz a gente acreditar em algo que não está acontecendo. Não? Porque senão, querido, você não resiste. Muitos missionários estão lá, em país não alcançado, está no Nordeste, igual nós estamos lá, tem que ter uma vida de oração. Hoje, quando eu acordo cedo, eu não saio do meu quarto, enquanto eu não tiver um tempo com Deus. Não? Porque eu sei que lá fora, agora eu entendo. Marcos 1,35. Coloca para mim só rapidinho. Marcos 1,35. Por que Jesus fazia isso? É porque durante o dia, Jesus não tinha tempo. Muitas vezes, vocês aqui, o dia a dia de cada um de vocês é muito corrido, é trabalho, é tanta coisa. Jesus sabia do dia a dia dele. Assim também nós sabemos que diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou o quê? Orando. Se Jesus não fizesse isso aqui, ó, em outra tradução fala muito cedo. Muito cedo é de 4 da manhã até as 6. Jesus acordava bem cedo. Meu pai dizia uma frase assim, quem acorda cedo toma água limpa, porque as pessoas não mexeram na água ainda. Se Jesus não fizesse nesse horário, ele não teria tempo. Vocês aqui, o dia a dia de vocês, se vocês não acordar cedo, não virem para a oração 5:30 da manhã, como eu vi no aviso, não ora. E eu e minha esposa, querido, se nós não orar, agora nós estamos levantando mais cedo, porque a esposa do diabo bateu na porta lá em casa. Quem é a esposa do diabo? É a diabetes. Minha mãe falava que é a esposa do diabo. Aí ela bateu na porta. Quando ela bateu na porta, o médico falou assim, Antônio, você corre, você precisa correr, exercício, molhar a camisa. Nós acordamos 4 da manhã, 4:30, aí nós vamos fazer caminhada e correr, não? Para que a mulher do diabo saia da minha vida em nome de Jesus, a diabetes. Não? Eu não aceito a mulher do diabo na minha vida, não. E como fazer? Suar, derramar o sangue, suar mesmo, para mudar. Não? Café, pensa numa coisa gostosa, é café sem açúcar. Não? Passa a tomar, você vai gostar. Hoje o café para mim é sem açúcar, não? Porque tem açúcar em tanta coisa. Então já é uma consulta de graça para vocês aí já. Não? Então, querido, se Jesus não acordasse cedo, não orasse, não vencia. Missão, o combustível da missão é oração. Vamos ler. O tema é missão é ser uma flecha. Como a flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude.
Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheio deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Esse tema, esse versículo já foi usado nos anos 90. Eu comecei a pregar em 88, eu tinha 18 anos. Dia 13 de março eu completei 36 anos de batizado, estou com 54 anos e não me pede para fazer 2 vezes não, que eu não dou conta. É só uma mesmo, quem viu, tá bom. Eu estou com 54, mas a missão, ela leva a pessoa a ficar novo. Eu me sinto hoje como se tivesse 22. Entrei num time de futebol lá de 50 anos. Não? E o pessoal pensa que você que é de São Paulo, gente de São Paulo, sabe jogar bola. E quando eu cheguei lá, o cara já falou assim: o pastor é de São Paulo. Aí o cara falou assim: dá a camisa 10 para ele. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Peguei a camisa 10, pastor, se organiza o meio de campo. E com 20 minutos, querido, me deu uma batedeira pro coração. Aí eu lembrei do Ganso, do Fluminense. Eu disse: rapaz, eu vou só passear, fazer igual o Ganso. Eu vou só caminhar dentro do campo. E eu fiquei só caminhando. Terminou o primeiro tempo. Começou o segundo, 5 minutos. Pastor, vem descansar, pastor. Eu falei: graças a Deus, Jesus. Pastor, o senhor vai voltar daqui a pouco. Eu digo: então tá bom. Na hora que eu saí, o nosso time fez 3 gols. Aí eu falei: Jesus, será que eu estava atrapalhando? Não? Eu disse: será que nós podemos ficar só na intercessão para o time? Não? Mas por que eu estou falando isso? Porque a missão, quando você está fazendo algo que Deus mandou, você fica novo e apaixonado. A pior coisa na vida de um líder é fazer aquilo que Deus não mandou e dar certo. Guarda isso, querido. A pior coisa na vida de um líder é quando ele está fazendo algo que Deus não mandou e está dando certo. Deus mandou Moisés bater na rocha para sair água? Não, é só para verbalizar. Era o verbo que era Jesus. O que é que ele faz? Ele bate. Saiu água ou não saiu? Saiu, deu certo, mas Deus não mandou. E a pior coisa na vida de um líder é quando ele faz algo que está dando certo e Deus não mandou. Agora, quando ele está fazendo algo que Deus mandou, querido, é prazeroso. Eu e minha esposa, nós estamos vivendo os melhores anos da nossa vida. Mas por quê? Fazendo o que Deus mandou. E quando nós olhamos aqui, na frecha, nós somos a frecha na mão do valente, que está na aljava. Quando nós olhamos isso, querido, eu comecei a meditar. Olha, é muito importante saber que nós somos uma frecha, movido para viver o propósito de Deus aqui na terra. A missão, ela não é só no exterior, no Nordeste. A missão, ela começa na nossa casa e família. É onde começa a missão. E muitas vezes nós terceirizamos isso e começamos a enxergar a missão longe. E a missão urbana na cidade. Porque tudo isso aqui, esse som lindo, esse prédio tão bonito, nada disso aqui é eterno. A única coisa que é eterno, que vai permanecer, é a nossa alma, a nossa vida. Existe uma frase do pastor Eibe, que ele diz assim: tudo que nós fizer aqui, vai ficar. Mas aquilo que nós fizer para Jesus, permanece para a eternidade. E o que permanece para a eternidade, querido, são vidas, são pessoas, são as células multiplicando, no posto de gasolina, no restaurante, na churrascaria, na lanchonete, num velório. Com uma flecha na mão do guerreiro são os filhos da juventude. Significa que nós somos atirados com uma flecha. A flecha chega muito mais longe do que de quem atirou. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Olha o que Jesus falou. O que é que nós faria?
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz: digo a verdade, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisa ainda maior do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores, mas por quê? Porque é Ele que nos estica, é Ele que nos atira. Você que está sendo enviado, é você que é enviado. Então nós somos uma flecha que estamos colocados na aljava dele, e Ele nos estica e nos envia. E quando Ele nos envia, quando Ele autoriza, Ele patrocina, porque Ele que autorizou. Essa igreja, essa casa, ela não foi aberta, essa igreja, porque a igreja não se abre, a igreja nasce, gera, foi gerada na oração, no jejum, e aí quem dá o crescimento é o Senhor. Agora eu tenho que entender, querido, porque quando a gente fala de missão, a gente pensa assim: a missão é para aqueles que estão ativados nos ministérios, do ministério de louvor. A missão é para aqueles que estão lá, para os pastores, para os auxiliares, para os obreiros. A missão é para aquelas pessoas que estão trabalhando com as crianças, no Kids. Não, a missão, ela é para todos. A comissão do ID que Jesus falou, Ele falou com todos os discípulos de Jesus, discípulo dele. Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão. Então fala uma palavra para a pessoa do teu lado, fala assim: você precisa fazer missão. Diga, você precisa fazer missão. Que a missão é para todos, querido. Muitas vezes nós olhamos e achamos bonito, mas a missão é para todos. Em primeiro, querido, é o próprio Deus. Nós somos lançados como uma flecha, é o próprio Deus que nos lança. Mas é importante que Deus, Ele nos prepara, e Ele faz o quê? Ele faz um polimento. Quem gosta de um carro polido aí, brilhando assim? Quem gosta de um carro limpo? Todo mundo gosta. Deus também gosta de preparar nós como uma flecha polida. Marque na tua Bíblia, vamos lá, Isaías, olha que uma palavra profética de Isaías 49:2. Olha o que diz: Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão Ele me esconde, e Ele me tornou como uma flecha polida que escondeu-me na sua aljava. Vocês sabem o que é aljava? Um guerreiro colocava atrás assim, aonde colocava as flechas, para tirar a flecha e lançar. Deus está falando que primeiro, vamos lá, o próprio Deus está falando que primeiro Ele fez da minha boca uma espada afiada. Não? Muitas pessoas falam assim: afiado, pastor, afiado, você não sabe, boca é a língua da minha sogra. Querida, minha sogra é uma pessoa mais maravilhosa que eu tenho. Ela está distante de nós 2.000 quilômetros. Eu não posso reclamar da minha sogra. Vocês acharam bom? Não, mas sem brincadeira, minha sogra é uma mãe, longe. Então, mas tem muita sogra boa aqui. Querido, quando fala afiada, você sabe, o Senhor colocou na nossa boca uma língua afiada, para quê? Para falar do amor dele. Não? Tem uma canção aqui, que o ministério aqui cantou, eu já poderia ir embora com aquela frase, porque a Bíblia e as canções são frases que marcam a vida da gente. Eu quero desgastar a minha vida para coroar, é isso mesmo, né? Na canção. Querido, desgastar a nossa vida para coroar Cristo. Como é que vai coroar Cristo, gastar a nossa vida? É ganhando alma, vidas para Jesus. Não?
é ser essa flecha polida. Você pega um carro e você vai polir ele, vai limpar ele. Você olha para aquele carro limpo, polido, e fala assim: como esse carro ficou bonito, ficou novo. Ele está polido. E o Senhor está falando que Ele vai nos pegar, vai nos polir, porque nós estamos sobre o esconderijo dEle, guardado por Ele. Nós estamos na aljava dEle. Você não foi escolhido por Deus nessa terra só para ser andar como um cristão dos 3 S. Vocês sabem os 3 S? Salvo, satisfeito e sentado. Só sentado, não. Satisfeito, salvo, eu estou salvo. Querido, nós fomos chamados para gerar vidas para Jesus. A paixão, ela continua dentro de nós por alma, por vida. Sabe por quê? Quantas pessoas que estão vivendo que não tem um destino? Quantas pessoas que estão vivendo, está dentro da igreja, mas não tem uma causa. Quando nós não temos uma causa para viver, nós perdemos o prazer de viver. Por quê, querido? Quantas pessoas que estão com depressão, mas por quê? Porque não tem uma causa para viver. E o Evangelho é uma causa que nós temos que estar apaixonado. E essa paixão, ela gera onde? No secreto. Quando você coloca uma canção na sua casa, lá no quarto, e começa a orar, aí começa a criar uma paixão dentro do coração. Mas quando a gente fala assim, você não pode orar só quando sobra tempo na sua agenda, aí Deus não é importante. Eu vou orar hoje porque sobrou tempo na minha agenda. Você não pode fazer missão só quando sobra tempo na sua agenda. A missão não é importante. A missão e a oração, ela tem que estar na sua agenda. Porque se for só quando sobrar tempo, nunca vai sobrar tempo. A gente sabe, querido, o menino que estava aqui ministrando louvor falou uma realidade. Isso aqui é uma benção, Deus que deu, porque isso aqui a tecnologia precisa, nós não podemos viver sem isso. Mas isso não pode roubar o nosso tempo com Deus. Nós temos que saber administrar. E se falar que administrar é fácil, não é. Quando nós olhamos, querido, a missão, na posição, eu quero dar um exemplo, querido, de uma pessoa que está dentro de um navio, e ele é lançado fora. Ele precisa de 3 coisas. Ele precisa lutar. Ele está dentro do navio, ele é atirado fora do navio. Ele precisa lutar, se agarrar e depois descansar. Ele precisa lutar, porque senão ele vai morrer. Depois ele precisa agarrar num bote. Quando ele agarra num bote, ele não consegue ajudar ninguém. Foi assim que nós chegamos na igreja. Nós lutamos, sem entender nada. Jesus nos pegou e nos agarrou e nos colocou no bote. Agora, quando você está sentado no bote, você está com as 2 mãos livres. É a hora de nós agarrar outras pessoas para salvar. E esse papel não é um papel só de um pastor e de um líder, é de toda a igreja. Não? A pessoa, só o único que, se tiver alguém aqui, levante a mão. Quem tiver mais de 100 anos aqui, não precisa ganhar alma. Tem alguém aqui mais de 100 anos? Não tem, né? Então fala para a pessoa do outro lado. Então você está incluído naqueles que vai ganhar alma. Você não tem 100 anos? Você não tem 100 anos, então é nós, querido. A missão é para nós. Quando nós compreendemos isso, Deus, Ele manda você lançar a flecha para conquistar. Se nós parar de lançar a flecha, querido, nós perdemos a paixão. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 13, o versículo 17, o versículo 18 e 19. Olha o que diz, segundo livro de Reis. Disse-lhe: abra a janela
para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: esta flecha é da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Ofega. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria golpear o chão 5 vezes, 6 vezes, e assim iria derrotar Síria, destruiria completamente, mas agora vencerá somente 3 vezes. Amém? Deus mandou nós abrir a janela e lançar a flecha para a conquista. O tempo foi passando, nós tivemos tantas vitórias. Se eu perguntar vitória, todo mundo levanta a mão, teve tantas vitórias. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que nós vamos muito mais além. Não? Tem uma cidade de Presidente Prudente para ser conquistada. Quase 300 mil habitantes. Tem muitas pessoas, existe uma vagem grande aqui dentro dessa cidade para ser conquistada. Existe pessoas carentes que precisam, nós temos que continuar golpeando a terra. Ele lançou 3 vezes, a Bíblia está falando que Eliseu já estava próximo à partida de Eliseu. Eliseu ficou irado e falou: você deveria mais. Por quê? Porque na aljava de uma pessoa, ele carregava de 6 a 7 até 8 flechas. O rei tinha já lançado a flecha da vitória, ele poderia golpear a terra mais. Você vai ter só 3 vitórias. Querido, o que Deus quer falar conosco nesta manhã é que nós não podemos parar de golpear a terra. Nós não podemos declarar: a célula está boa. Não, a célula vai multiplicar mais, nós vamos alcançar mais alma. A paixão, ela tem que queimar de dentro para fora. Continuar golpeando a terra é o quê? É continuar lançando palavra, é continuar profetizando, é continuar declarando: vai acontecer isso, nós vamos conquistar aquilo, nós vamos chegar além. Bill Johnson, ele diz uma frase: se você parar de sonhar, você já está pronto para morrer. Quantas pessoas que pararam de sonhar? Nós temos que continuar sonhando. Nós temos que continuar dizendo assim: meu Deus, esse prédio já está pequeno, Jesus. Para onde é que o Senhor vai nos enviar? O que nós vamos fazer? Quais as paredes que vai quebrar? Isso é paixão, querido. É ver algo além, aonde ninguém está enxergando. E nós olhamos aqui, ele está declarando que precisa, querido, alcançar, mas a missão é para aqueles que têm coragem. Diga comigo: a missão é para aqueles que têm coragem. Juízes capítulo 6, versículo 14, para nós encerrar. Juízes capítulo 6, versículo 14. Juízes 6, 14 diz assim: o Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Medianos. Não sou eu a quem está enviando? O Senhor está falando: não é eu que estou te enviando, Gedeão. Vai na tua força. Vocês sabem a história. Era 32 mil homens que estavam com Gedeão. 32 mil. O que Deus fala? Anuncia aí que os covardes, os medrosos é para ficar. 22 mil ficaram. Diga para a pessoa do teu lado: você não é um medroso, você não é um covarde. Diga aí: você não é um medroso, você não é um covarde. Você está aqui, você não ficou para trás. Aí ele fala assim: ainda tem muita gente, Gedeão, tem 10 mil. Leve eles para o ribeiro. Aquele que só passar a mão assim, tomar água igual um cachorro, rápido, esse vai para a batalha.
A Bíblia nos fala que 300 só passou a mão assim, jogou água na boca e já saiu. Os outros caíram assim com tanta sede e ficaram ali no ribeiro. É só para quem tem coragem. Agora, a missão, querido, nós precisamos entender que um dos melhores lugares de missão é o nosso trabalho. É a ferramenta que Deus nos deu, aonde você trabalha. Você não pode perder a oportunidade. Eu gosto muito de uma menina anônima que não tinha púlpito para ela, não tinha ninguém tirando foto dela, ninguém gravou a mensagem dela. Ela mexe uma nação inteira. Uma menina anônima, uma menina de coragem. Abre a tua Bíblia e marca aí, em 1 Reis, capítulo 5, versículo 2. Coloca aí para mim, se é 5, 2. 2 Reis, melhor, 2 Reis, 5, 2, por favor. Olha o que diz. Isso aqui marca, querido. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado a cativa uma menina. Diga comigo, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Próximo. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Sabe qual é o problema nosso, onde nós trabalhamos? É a nossa abordagem da missão de ganhar alma. Essa menina estava trabalhando, ela foi levada como escrava. Ela começou a observar e um dia ela viu Naamã sem a camisa dele, sem a roupa dele, e viu a lepra no corpo. Ela não saiu gritando e falando para ninguém, não. Um dia ela chega na patroa dela e fala assim: se o meu senhor fosse conhecer o profeta, se o meu senhor fosse num domingo de manhã tomar um café lá na comunidade Amor e Graça, seria curado. Sabe qual é a nossa dificuldade? Eu estou com uma dor. Eu conheço aqui em Prudente um dos melhores médicos, especialistas, vai lá na Santa Casa. Aquela menina, ela aproveita a oportunidade. Falou assim: se o meu Senhor conhecesse o profeta, se conhecesse o profeta Anderson, seria curado. A mulher chega e fala para o patrão, para Naamã. Naamã chega no rei. O rei envia a carta, vocês sabem a história. Aquela menina não tinha púlpito. Nós muitas vezes pensa que essa altura aqui, que é para nós pregar, aqui é a mesma coisa. Não é a altura para pregar. Não precisa de público. É aonde você trabalha, é o maior público. A maior mensagem não é, querido, você abrindo a Bíblia. Tanto que agora nós carregamos a Bíblia no bolso, no celular. A melhor mensagem, ela é o seu testemunho. As pessoas olham para você e falam assim: mas aqui na empresa aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente, a maneira dele. Aí alguém chega em você e fala assim: a minha vida está acontecendo isso e isso. Tem uma reunião numa casa, não fala que é culto e não fala que é célula. Fala assim: tem uma reunião na nossa casa e nós comemos uma pizza lá. Quem gosta de comer aí, levanta a mão. Então me convida que eu gosto também. Não? Quem não gosta de comer? Mas você sabe qual é o problema? Nós saímos para comer numa pizzaria e vai só nós que somos crentes. Nós não leva nenhum descrente. Nós faz o nosso, vamos dizer assim, o nosso clube, chega na pizzaria, enche a pizzaria, muda a música, coloca Fernandinho aí agora. Nós manda até na pizzaria. Mas nós não leva ninguém. Qual foi a última vez que você fez um churrasco e convidou alguém que não está na igreja? Marca um churrasco na sua casa e convida 2, 3 casal que não são crentes. Eu faço isso com a minha esposa em Vargem Grande. Por quê, querido?
Eu falei, Jesus, vai chegar um momento que eu quero que Vargem Grande seja autossuficiente para sustentar a missão. Os mais ricos em Vargem Grande são meus amigos, os mais pobres também. E eu preciso ganhar os empresários da cidade. E o que é que a gente faz? A gente convida 2 casal lá em casa, e aí nós bate um papo, não fala nada de igreja. Daqui a pouco eles mesmo falam assim, pastor, como é que está a igreja? Você ora por nós? Oro. Não? Teve um que um dia falou assim, pastor, vai lá em casa. Eu cheguei lá, aí eu e minha esposa, ele falou assim, pastor, ó, o fulano, cada um tem uma mulher, e a minha esposa não quer aceitar eu ter outra mulher. Eu falei, irmã, tá bom, vocês não estão na igreja, vou dar um conselho, a senhora arruma também outro homem, ele arruma outra mulher. Não, pastor, assim não. Oxe, mas se você quer arrumar outra mulher, ela pode arrumar outro homem também. Eu digo, perdi um amigo, agora que ele virou mais meu amigo, que eu falei a verdade para ele. Querido, é a comunhão, não? A maior maneira de ganhar alma é trazer pessoas para perto da gente. Essa é a pergunta. Qual foi a última vez que você convidou alguém para a sua casa, para você levar para a sua célula? Nós perdemos a oportunidade todos os dias. Você, não sei se você trabalha no Uber, está dirigindo o carro no Uber, é uma oportunidade. Você coloca a Bíblia, alguém olha, ai crente, aí começa a bater um papo. Eu não dou conta de andar no Uber atrás. Eu não sou executivo, não. Eu sento da frente, não, porque eu quero conversar com o cara. Não. É uma oportunidade, eu não sei se eu vou encontrar ele algum dia mais na vida. Nós não podemos perder a oportunidade. Quem já passou aí de 50 anos aí, levanta a mão. Quem já passou de 50? Nós temos mais tempo para lembrar do que viver do que para viver. Essa é a realidade. Eu estou decidido, estou com 54 anos. Eu sei que eu não vou viver mais 54 e chegar a 108 anos. Então eu tenho que aproveitar as oportunidades. Não? E quando você aproveita a oportunidade, aonde você trabalha é o quê? É uma ferramenta. A tua caneta é o teu, aonde você trabalha, você usa a caneta. Se você é pedreiro, você usa o quê? Uma colher de pedreiro. Você vai olhar aquela colher. Você é uma manicure, você vai usar a maneira. Você viu naquelas fotos, as mulheres lá no interior, as irmãs do projeto com aquele jaleque azul, aquelas mulheres nunca foram num salão arrumar unha. O que nós fazemos? Nós pegamos as irmãs da igreja da cidade e nós levamos o salão para elas. Querida, aquelas mulheres estão com a unha, não? É triste a maneira de falar. Nunca usou um esmalte. Não? Elas ficam, é outra vida. A igreja vai ser relevante, não é pelo aquilo que proíbe, é pelo aquilo que faz para o próximo. A hora que a igreja sai das 4 paredes, amando Jesus e a missão, ela começa a ganhar a pessoa, porque usa o instrumento. Qual é o teu trabalho? Você é um psicólogo? Use a ferramenta que Deus dá, não é só para nós ganhar dinheiro, é para nós ganhar vida. Esse homem aqui usou uma ferramenta, ele libertou Israel. Juízes 3:31, olha esse homem aqui, quase ninguém cita ele na Bíblia. Sagar, olha o nome do homem. Quem é a mulher que estiver grávida aí, coloca o nome do seu filho, Sagar. Eu não colocaria não, mas se você quiser colocar. Olha o que diz 3:31. Depois Eudes veio Sagar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com a guilhada de boi. E ele também libertou Israel. O que é guilhada de boi? Era o que? Um pau que tinha na ponta metal, com aquele pau na mão, que ele trabalhava guiando boi. Ele destruiu 600 homens, libertou o povo da escravidão. O que Deus quer falar conosco nessa manhã? Que o que está nas tuas mãos seja um instrumento para ganhar alma. Não? Velório, querido, coloca o vídeo dos velórios.
é a maior oportunidade. O velório você não precisa ser convidado. E o velório que você não conhece ninguém é melhor ainda, porque você não vai chorar, você não conhece quem morreu. E velório não é como aniversário, casamento, que você precisa chegar lá de bicuda, é feio. Mas quando você entra no velório, está todo mundo chorando, você não conhece nem quem está no caixão, e você não vai pregar, porque o cara que está no caixão já morreu, ele não vai ouvir. O interesse do velório é alcançar os que não foi alcançado. Não? O apaixonado é um homem que eu ganhei ele para Jesus, o nome, ele era apaixonado porque ele atraía, ele era batedor de tambor, dos quilombola, e ele, um dia falou comigo, pastor, ele estava começando a ouvir a mensagem, e ele fez um dia uma coisa que marcou a minha vida, ele andou 15 quilômetros de estrada de chão, de moto, para ouvir eu pregar, lá no Belmonte, em outro interior. Eu digo, esse cara está apaixonado, o nome dele é apaixonado. Eu digo, como é que ele anda 15 quilômetros, debaixo de chuva, para ouvir eu pregar lá no Belmonte? Aí ele chegou a mim, pastor, vai ter uma reza no cemitério, e é 12 rezadores, nós tem 11, o senhor aceita? Eu digo, na hora, pode contar comigo. Ele falou, mas preciso um carro para levar os rezadores, quanto é que o senhor cobra? Eu digo, Jesus já pagou, é 0,800, e eu fui, querido, naquele cemitério, fizeram um circo assim dos rezadores, e começou, e batendo tambor, não é macumba não, é uma tradição dos quilombola, mas chamam o speed morte, e invocando ali, 7h30 da manhã, foi terminado, 11h30, ele falou assim, agora para, o meu amigo, isso aí me marcou, que ele falou assim, o meu amigo, o pastor vai encerrar a reza. Eu digo, vem todo mundo aqui, levante a mão, vamos fazer oração pedindo a Deus perdão. Todo mundo pediu perdão dos pecados. Eu digo, agora coloca a mão na cabeça. Quando falou coloca a mão na cabeça, a velhinha já gritou, ah! Caiu endemoniada, caiu outro lá, e uma mulher falou, e agora? Eu digo, fica tranquilo que os espíritos maus estão indo embora. 32 pessoas aceitaram Jesus, lá no cemitério. Não? Voltamos, o apaixonado firmou, parou de tocar tambor. Veio o quê? Lepra. Ele ficou doente, rápido, em uma semana, foi gigante. Foi para São Luís, recebeu a ligação. O seu amigo, foi a palavra da filha dele, o teu amigo morreu. Eu falei, Jesus, aquele cara ia me ajudar tanto para nós ganhar tanta gente, Jesus. Aí foi a primeira vez que eu fui num velório querendo que alguém ressuscitasse. Eu falei, Jesus, se o Senhor me der um sinal, eu oro para o apaixonado ressuscitar. Eu fiquei 40 minutos, os rezadores lá, os amigos dele, e eu perto do caixão. Eu falei, Jesus, se o Senhor me der um sinal, eu oro para a ressurreição. E aí veio dentro do meu coração, se ele voltar, ele não permanece. Eu entendi, eu falei, Jesus, obrigado, agora eu vou pregar. Vocês vão ver o vídeo do velório, e depois o vídeo de 7 dias depois, que é a visita do túmulo de 7 dias, visita de 7 dias, aí que vocês vão ver a multidão. O apaixonado, ele me ajudou a ganhar alma mais na morte do que na vida. Vamos ver esse vídeo do velório, e depois já da visita de 7 dias. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele. Oportunidade.
Muitas vezes nós pensamos em velório, a mente, muitas vezes religiosa, mas eu vou no velório e tem vela. Como é que prega no velório se tem vela? A cabeça da pessoa que a vela ali é para clarear o que morreu, porque está na escuridão. A mensagem do velório não é para quem morreu. Se a pessoa não se preparou, ali não resolve mais nada. O importante, sabe o quê? É os que estão vivos ouvir a mensagem. Isso que é importante. Oportunidade. Primeiro velório que eu fui em Vargem Grande. Eu moro no centro. A Igreja Católica, ela anuncia lá os velórios. Eu cheguei, eu estava de bermuda. E olhei aquela tenda, aquele tanto de gente. Uma menina ia passando, eu falei, o que está acontecendo ali? Era sábado, eu pensei que era os adventistas. Falei, não, moço, é um velório. Eu digo, é agora. Aí eu entrei, olhei um senhor, conversei com a família, perguntei o nome e tudo. Eu falei assim, eu posso rezar? A mulher foi, pode? Porque eu vi tanta imagem, todo mundo com a camisa de imagem, eu disse assim, não vou falar orar. Não? Aí todo mundo veio, eu digo assim, eu sou o Antônio, eu era de São Paulo, agora estou morando aqui em Vargem Grande, comecei a falar do projeto. Aí uma velhinha olhou para mim assim, mas o senhor não é pastor não? Diga, a velhinha me descobriu. Sempre vai ter uma velhinha esperta. Eu digo, sou. Aí eu peguei o celular, e agora eu vou pregar. Eu não ia pregar não, já agora eu vou pregar. A velhinha me descobriu, não? Sou pastor. Mas eu falei assim, mas eu não gosto de igreja, eu gosto de projeto. E aí expliquei o projeto para o povo. Quando terminou ali, 2 senhores me seguiu, acompanhou e falou assim, aonde é que o senhor reúne? Eu digo, estou se reunindo lá numa praça, o Café com Deus, a Praça Antônio do Senhor. Eu quero participar. Aqueles 2 homens estão na igreja. Querido, é oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. Agora precisa de coragem. E a coragem, ela vem através da oração. Queria chamar o Ministério do Louvor aqui. Fique em pé. Todo mundo, fique em pé. A pergunta é, nesta manhã, nós somos chamados, não foi apenas para ser salvo, satisfeito e ficar sentado. Nós somos chamados por uma paixão. E essa paixão, ela está dentro de nós, queridos. Quem Deus mudou a sua vida e levanta a mão para o céu. Deus mudou a nossa vida para mudar a vida de outros. Você que são líder, continua com essa paixão. Eu não acredito, querido, em uma igreja, vou ser sincero, pastor Anderson, pastora, eu não acredito numa igreja que ela é só igreja e ela não tem uma asa, que não seja só uma asa, como espiritual, e ela não é uma igreja que atinge pessoas lá de fora através do social. Como assim, pastor? É porque nós olhamos o social e achamos que quem tem que fazer o social é os espíritas. Nós olhamos o social e falamos assim, isso é problema do governo. E a igreja primitiva, ela olhava diferente de nós. Ela separa os homens cheios do Espírito Santo para levar a cesta básica. Separa homens só cheios. Então, a cesta básica, o social na igreja primitiva era mais importante do que tudo, que não era qualquer pessoa qualificada. Tinha que ser pessoa de caráter, cheio do Espírito Santo, para fazer o social, porque era importante. Jesus olha para os discípulos e falou assim, e esse povo aí, o que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Ele falou assim, Jesus não tem Carrefour aqui, e nem Mufato. Jesus falou assim, então me dá aqui o que vocês têm. Deu graça. Mas quem deu para a multidão foi Jesus ou foi o discípulo? Foi o discípulo. A multiplicação, ela está na nossa mão. É nós que vamos dar. Jesus não deixou aquela multidão embora, ele agiu no social. O que é aquilo que o senhor ia falar? Qual é o problema das igrejas hoje? Que as pessoas acham que a igreja, ela é feita só para tirar. O Pai Nosso, só venha a nós, o vosso reino nada.
E a igreja, querido, quando ela enxerga o pobre, ela está emprestando para Deus. E Deus não deve nada a ninguém. Coloque esse versículo aí, Provérbios 19, 17. Pastor Domingo me falou desse versículo, que marcou muito para mim. Quem trata bem o pobre, empresta ao Senhor, e Ele recompensará. Quem trata bem o pobre, que investe naquele caído, ou que está passando fome, você não está falando, a pessoa está fazendo para Jesus. Deus brindou meu coração, porque o dia alguém me confrontou, nem conhecia, eu sei que foi o diabo, que eu estou saindo assim, um senhor na praça, aí eu parei, o senhor acha que o senhor vai matar a fome de todo mundo? Eu falei assim, eu não vou matar a fome de todo mundo, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu falei para aquele moço, eu sou um pássaro que estou jogando só uma gotinha no meio do fogo, mas estou fazendo a minha parte. Essa igreja é uma igreja apaixonada por Jesus, é uma igreja corajosa, é uma igreja missionária. E essa igreja, querido, ela vai muito mais além, porque foi Deus que escolheu cada um de vocês. Fecha teus olhos. Pai, essas pessoas foram levantadas como uma flecha para ser enviada e ganhar alma em Presidente Prudente, Pai. O Senhor levantou, ó Deus, o pastor Anderson, levantou essa igreja para fazer a diferença, Senhor. Nós não queremos ser normal, nós queremos ser inormal. E o Senhor escolheu, ó Pai, nesta manhã, homens e mulheres, Pai, para tocar nessa geração e nas próximas gerações. Espírito Santo, que nesta manhã nós possamos sair daqui, ó Deus, apaixonado por almas, Senhor, e ver uma multiplicação de discípulos nessa cidade, Pai, e que cada um de nós, Pai, seja atirado, Senhor. Querido, nesta manhã, você que quer ser uma flecha polida nas mãos que está dentro da aljava de Deus, e quer sair daí hoje, dizer, eu quero sair desse prédio, dizendo, eu quero ganhar alma. Saia da tua cadeira, dobra o teu joelho aqui no altar, sai da tua cadeira e agora, Senhor, eu quero ser uma flecha, eu quero ser uma flecha na mão do Senhor. Sai da tua cadeira e agora, vem aqui na frente e dobra o teu joelho aqui e fala, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Deus está levantando pessoas hoje aqui. Quando você sai da tua cadeira e dobra o teu joelho aqui, você está falando, Espírito Santo, eu quero ganhar alma, Jesus. O meu legado não importa, o importante é o que eu vou fazer na terra, e é ganhar alma. É onde eu trabalho, eu vou usar como Sagar usou o instrumento que ele trabalhava. O que Deus te deu, a tua casa Deus te deu, que é como a igreja. Mas por que, pastor? Lá é o lugar de comunhão, a tua casa é o lugar de paz. E aquele aflito, quando entrar dentro da tua casa, ele vai dizer assim, essa casa tem algo diferente. É a presença de Jesus naquela casa. Começa a orar, querido, começa a declarar aí agora, Espírito Santo. Pode se render aí agora aos pés de Jesus. Senhor, enxuga as lágrimas de cada um dos teus filhos, Senhor. Nós te prostramos diante do Senhor. Cristo, tu és a minha voz, A nossa porção, Pai. esmagado, vinho novo
Declara isso nesta manhã. Fecha teus olhos, começa a declarar. Faça dessa canção a tua oração, Senhor. Não sou mais eu, Senhor, não. Eu quero me desgastar, Senhor. Uma unção neste lugar. Você que está nas cadeiras aí, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Vocês estão aqui na frente, joelho, fique em pé, pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Deus desce do céu e fala: ninguém vai impedir esse povo de construir, por causa da unidade. E eu vejo essa comunidade, amor e graça, em uma posição, Senhor, de crescimento e avanço. Fecha teus olhos. Não tem como, querido, viver se não queimar essa fome, essa sede pela presença de Jesus. E não tem como dizer eu amo Jesus se eu não amar as pessoas. Qual foi a última vez que nós choramos e falamos: Senhor, dai-nos filhos, Senhor, dai-nos almas, Senhor. E essa fome, essa paixão, ela vem pela oração. Essa semana, querido, será uma semana de multiplicação, porque você vai levar pessoas para a tua célula. A paixão, a tua casa, sabe, aquele tapete que ninguém pode sujar. Deus te deu aquela casa. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã, que a tua casa, o teu carro, é um instrumento para você levar pessoas e ganhar alma. Deus não nos dá algo só por luxo, não. O nosso carro vai ficar, a nossa casa vai ficar, mas as almas é eterna. E Deus está gerando uma paixão nesta manhã por vidas. Quando fala amor e graça, esse amor está dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Quantos estão entendendo o que Deus está falando e fazendo? Eu quero finalizar antes de orar com você. Quando a gente ouve o pastor Antônio e tudo que Deus está fazendo, nós conseguimos perceber facilmente. Existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas existem algumas pessoas que passaram a conhecer o Deus da palavra. É quando Deus de fato nos muda de dentro para fora. Então olhar para tudo isso, querido, de fato é um desafio para nós, para que nós possamos sair do nosso comodismo e voltarmos à essência de tudo. Eu queria que você lembrasse sempre do pastor Antônio, da pastora Geni, que você pudesse lembrar do projeto lá no Maranhão. Leve, querido, para sua casa um clamor por essa obra. O pastor não nos pediu nada, mas hoje eu vou deixar para você o Pix do projeto aqui no telão. Antes de você ir embora, bata uma foto do Pix do projeto. Deus mover você na sua casa. Eu vou deixar o Pix pessoal do pastor também, porque se você desejar fazer uma oferta específica para a vida dele, para a esposa dele, que estão lá longe de tudo, se Deus tocar você, faça isso durante a semana, hoje, como você bem preferir. Mas eu queria que você pudesse se envolver de alguma forma. Pastor, eu não vou e não consigo agora me envolver financeiramente com isso. Então você vai se envolver em oração, em clamor.
Eu sempre mando áudio de oração para o pastor, ele sempre manda áudio de oração para mim, orando pela comunidade. Ele ora por você sem te conhecer, manda direto para mim. Ele tem o tempo dele devocional lá e ele me manda os áudios de oração pelo WhatsApp. Pastor, abençoa o pastor Anderson. Deus abençoa o pastor Anderson. Deus abençoa a comunidade de Amor e Graça, cada pessoa que está ali. Então você está recebendo intercessão de alguma forma. Então nós queremos encerrar assim. Se a Bia ou as meninas puderem, a Maria puder deixar o Pix aí, não vai embora sem fazer um registro desses números. E ore a Deus para que Deus possa tocar o seu coração. E se Ele tocar o seu coração de alguma forma, que você se mova nisso, amém? Ninguém é tão pobre, queridos, que não possa abençoar alguém. E ninguém é tão rico que não tenha falta de nada. É isso que Deus faz nas nossas vidas, amém? Quero te abençoar, abra suas mãos. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade na autoridade do nome do Senhor Jesus. Senhor, eu coloco a vida dos teus filhos debaixo da dispensação do teu Espírito nessa hora. E nós declaramos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que o Senhor te dê a paz que o mundo não pode te dar, que você possa desfrutar nesses desafios que Deus está colocando na sua jornada daqui para frente. Assim nós nos despedimos e os abençoamos em nome de Jesus. Vão em paz, uma ótima semana para você.